Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu vim dividir com vocês que há 3 noites o Senhor me acordou de madrugada e eu comecei a orar. E quando eu comecei a orar, Ele começou a me trazer louvores. Aquele louvor que fala, a terra clama, a terra chama. Aquele louvor que fala, vem fazer o que nenhum homem fez, vem cumprir o que está escrito em Joel. E ali, de repente, em oração, eu comecei a ver uma floresta pegando fogo, mas não era um fogo consumidor, era um fogo como da sarça ardente. E ali eu falava, Senhor, eu não tô entendendo. E ele ia me distanciando, até que eu conseguia ver o Brasil inteiro como uma sarça ardente. E ali eu lembrei da promessa do Senhor que o avivamento viria sobre o Brasil. E eu comecei a orar, cantar os louvores que o Espírito Santo me dava e comecei a orar em favor disso, para o Senhor nos despertar os verdadeiros cristãos aqui do Brasil. E aí o Senhor me deu a palavra em Oséias, capítulo 7, que diz assim: Quando eu tento curar Israel, o mal de Efraim fica exposto e os crimes de Samaria são revelados. E aí o Espírito Santo falou para mim, troca Efraim por Brasil. Pois praticam o engano, ladrões entram nas casas, bandidos roubam nas ruas, mas eles não percebem que eu me lembro de todas as suas más obras. Seus pecados os envolvem e eu os vejo constantemente. Constantemente o Senhor nos vê. Ele alegram o rei com as suas impiedades, os líderes com as suas mentiras. São todos adúlteros queimando como um forno, cujo fogo o padeiro não precisa atiçar, desde quando sova a massa até quando a faz crescer. No dia da festa de nosso rei, os líderes são inflamados pelo vinho, e o rei dá as mãos aos zombadores. Quando se aproximam com suas intrigas, seus corações ardem como um forno. A fúria deles arde lentamente a noite toda. Pela manhã queima, como chama abrasadora. Todos eles se esquentam como um forno e devoram os seus governantes. Todos os seus reis caem, e ninguém clama a mim. Efraim, que o Senhor mandou trocar. Brasil, mistura-se com as nações. É um bolo que não foi virado. Estrangeiros sugam a sua força, mas ele não o percebe. Seu cabelo vai ficando grisalho, mas ele nem repara nisso. A arrogância testifica contra ele, mas apesar de tudo isso, ele não se volta para o Senhor, para o seu Deus, e não o busca. Brasil é como uma pomba facilmente enganada e sem entendimento. Ora apela para o Egito, ora volta-se para a Síria. Quando se forem, atirarei sobre eles a minha rede, e os farei descer como as aves dos céus. Quando os ouvirem suas reuniões, os apanharei. Aqui o Senhor está falando, e onde a gente tem buscado. A gente não tem clamado a Ele, a gente tem buscado socorro em tantas outras coisas que nos trazem segurança, mas que são vãs. Nações não irão nos salvar, alianças não irão nos salvar. Mas realmente, clamar ao Senhor trará o cumprimento da palavra dEle. Ai deles, porque se afastaram de mim. Destruição venha sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Mas olha o desejo do Senhor. Eu desejo redimi-los, mas eles falam mentiras a meu respeito. Mentiras sobre Deus, mentiras como servir a Deus, mentiras sobre como servir Jesus, como ser cristão, mentiras que causam intrigas, mentiras que causam tantas desavenças, tantos desrespeitos, mentiras que afastam pessoas. Eles não clamam a mim do fundo do coração quando gemem orando em suas camas. Aqui o Senhor está falando oração sincera. Cadê as orações sinceras do fundo do coração? O que tem no fundo do nosso coração que precisa ser tratado? Ajuntam-se por causa do trigo e do vinho, mas se afastam de mim. Quando foi que nós ficamos presos em tantas festas, tantas coisas emocionais, tantos shows, seja um gospel, seja não gospel? Quantas coisas a gente vai só por movimento, a gente vai só pela alegria do momento e a gente se afasta cada vez mais do Senhor. É tempo de trazer a verdade. Eu os ensinei e os fortaleci, mas eles tramam mal contra mim. Eles não voltam para o Altíssimo, são como um arco defeituoso. Seus líderes serão mortos à espada por causa de suas palavras insolentes. E por isso serão ridicularizados no Egito. O Senhor está falando que nós somos como uma pomba facilmente enganada e sem entendimento. O Senhor está falando que nós estamos em vergonha diante das outras nações. Porque é do Brasil que vai se levantar um clamor. Acorda, cristão. Acorda, brasileiro. Acorda para servir verdadeiramente. Para de ser enganado com tantas falsas profecias, com tantos falsos ensinos sobre como servir Jesus. Desperta, verdadeiro cristão.
Você que tem a consciência, você que o Senhor chamou, e para de ter medo de vir para as esferas da sociedade, para de ter medo para vir influenciar, para de ter medo da crítica, do julgamento. Para de ter medo, porque é hora da gente se levantar como o corpo de Cristo e orar, e jejuar, e falar: Senhor, traz o avivamento, cumpra a tua promessa, Senhor, restaura o Brasil, porque os dias são maus, o governo está mal, as situações financeiras estão ruins, mas o Senhor tem promessa para cumprir. Ele está falando: só realmente voltem para mim, porque eu quero redimi-los. É hora de trazer a verdade. Então desperta para aquilo que o Senhor tem falado nesse tempo. Amém? Deus te abençoe.